Quando nós estamos estudando diferentes sistemas de coordenada para descrevermos nossos vetores, nossas trajetórias, é, ou mesmo superfícies, usualmente, da tradição, né, da matemática, a gente utilizar o sistema de coordenadas retangular, que tem muitas vantagens por ser é, possuir versores do sistema fixos, mas que exatamente por esses versores serem fixos, às vezes eles podem causar alguma limitação descritiva. Quando a gente está falando de movimentos que são movimentos, por exemplo, ou trajetórias que são fechadas, né? Quando essas trajetórias são fechadas, outros sistemas de coordenadas se tornam mais úteis, como, por exemplo, o polar. No sistema de coordenadas retangular tradicional, o que a gente tem é que se nós estamos interessados em obter a posição, o estado de movimento de um corpo, por exemplo, ou de um ponto, né? Por exemplo, esse ponto P que está sendo visto na figura. Deixa eu alterar isso aqui. O ponto P visto na figura. Nós escrevemos o vetor posição para esse sistema, que ele é independente do sistema de coordenadas, mas ele é definido dentro desse sistema, e o sistema de coordenadas permite que você escreva ele de maneira implícita, né? Aliás, explícita. Deixa eu escrever ele aqui. Colocar o vetor parte da origem e vai até a posição. Então, no caso, o vetor posição do ponto P é dado pelo tamanho dessa seta, que eu vou chamar ele de R, e ele, independente do fato de eu estar trabalhando com um sistema de coordenadas concreto, colocado aí x e y, se eu alterar o sistema de coordenadas, o vetor é o mesmo. Ele pode ter uma outra forma de ser escrito, porque dependendo do sistema de coordenadas eu posso utilizar, ele vai ter parâmetros, números relacionados a ele de forma diferente. Vou dar exemplos para vocês. O vetor está colocado aí em azul, né? O sistema de coordenadas colocado em questão é esse x para a direita, y vertical para cima, colocado aqui, e que o pessoal da geometria analítica costuma escrever esse vetor posição da seguinte forma, né? Um R seria um par ordenado x do ponto P, vírgula, y do ponto P. O que nós fazemos em física, em geral, ou de maneira tradicional, né? É utilizar vetores que nos facilitam a vida, que são os famosos versores, I, J, K. Então a gente coloca um vetor aqui, que ele tem uma característica peculiar, que ele tem módulo 1, outro vetor para cá, ortogonal àquele outro, com módulo 1 também, chamado I. E na direção saindo do plano do quadro, você teria um vetor, seria o vetor K. O chapéu aqui é para dizer que eles são ortogonais e tem módulo igual a 1. Valor fixo, né? Aponta sempre na mesma direção, como eu acabei de dizer. E aí o que a gente faz é que a gente escreve o vetor R agora da seguinte forma: R vai ser xp, que multiplica o vetor unitário I, mais yp, que multiplica o vetor unitário J. E por que essa notação nos auxilia? Quando a gente vai somar vetores, vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Suponha que eu tenho o vetor A, terá a cor para fins didáticos aqui. Suponha que eu tenho o vetor A, que ele é escrito assim, ó. A ele é igual a 0, 0, 1. É um vetor que aponta na direção de Z. Perfeito? E se eu escrevo ele no sistema tradicional de par ordenado,
ele fica escrito como essa expressão que está colocada aqui. Se você for escrever ele usando o IJK, ele fica mais econômico, ele é escrito apenas como K. Então aqui você precisa usar 1, 2, 3, 4, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sinais gráficos. E aqui você usa apenas dois, um chapéu e o próprio K. É muito mais simples. A ordem é importante quando você está tratando do par ordenado, né? Você está tratando da notação convencional cartesiana. Quando você usa o IJK, a ordem que você está colocando as expressões não altera. Por exemplo, aqui você poderia escrever YPJ mais XPI, que o sentido seria o mesmo, tá? Então essas são as grandes vantagens da gente usar o IJK. Só que esse sistema IJK não é infalível. Quando você tem trajetórias que são trajetórias periódicas ou presas a uma determinada posição ou com um dos parâmetros fixos, vale mais a pena você sacrificar um pouco da simplicidade desse sistema, utilizando o IJK e o sistema cartesiano, por uma situação mais simples, que seria você pensar no tamanho do vetor posição, que é o módulo de R, e no ângulo orientador daquele vetor posição. Então você vem aqui, ó, nessa direção e estabelece um ângulo. Aqui a gente vai estabelecer esse ângulo medido em relação à direção positiva do eixo X e obedecendo a regra da mão direita, vamos chamar isso de θ. E a distância, que seria o módulo do vetor R. Isso combinado já determina de maneira unívoca no plano qual é aquele ponto P. Dado o ângulo θ mais a distância R, eu localizo o ponto P. E a gente faz uma coisa que é o seguinte: a gente usa a mesma ideia que foi utilizada para simplificar a escrita vetorial, utilizando IJ e K como versores do sistema de coordenada. A gente gera versores para um sistema de coordenadas agora que está dependendo de θ e R. Então olha que interessante. Você tinha antes um sistema de coordenadas que dependia de sistema de coordenadas cartesiano convencional, ele depende de x, y e z. E agora a gente vai para um sistema, esse aqui é o retangular cartesiano convencional. Agora a gente vai para um sistema que vai depender de... eu falei o Z passou aqui, viu, gente? Eu estou no plano, não precisa de Z. Precisa de Y, X e Y. Agora você vai para um que precisa de duas únicas coordenadas, que seria o tamanho do vetor, R, e o ângulo com a direção positiva do eixo X, θ, colocado aqui. Saio do sistema XY, vou para um sistema Rθ. Mas a esse sistema XY aqui, eu tenho acrescido os versores IJ. Nesse aqui, então, faz sentido criarmos versores R chapéu, θ chapéu. Unitários, tá? Ortogonais entre si, só que variáveis. O R chapéu e o θ chapéu mudam de posição com o passar do tempo. Isso pode ser um pouco confuso, mas eu vou mostrar para vocês que é uma ferramenta de cálculo importante. Ó. Então, vou desenhar eles aqui. Vamos desenhar os versores desse novo sistema de coordenadas. Você tem o versor R chapéu, que ele aponta, ele tem direção que une o sistema de coordenadas, a origem do sistema de coordenadas, até a posição P. E você tem um outro ortogonal a ele que aponta na direção de crescimento do próprio θ, colocado aqui. Ó. Então você tem
Para cá você teria θ chapéu. E para cá você teria o R chapéu. Θ chapéu para um lado, R chapéu para o outro. Quais são as diferenças fundamentais entre esses dois sistemas, um IJ e o R chapéu, θ chapéu? A diferença é que esse é fixo, esses versores são fixos, e esse aqui ó, tem direção variável. Direção variável. O módulo é sempre o mesmo. Isso por quê? Porque a direção do θ chapéu, já que o ponto P pode estar em qualquer posição no plano, vai depender de qual ângulo, né? Assim como o R chapéu. O R chapéu vai mudar à medida com que o ângulo muda. Então, esses dois indivíduos aqui, eles têm dependência direta com o ângulo. R chapéu depende do ângulo θ, assim como θ chapéu depende também do ângulo θ. Mudei o ângulo, a orientação em relação do vetor posição em relação ao ponto P, ou seja, o ponto P anda, ele pode andar sobre a superfície, né, esse ponto P aqui, ele pode estar nesse quadrante, ou no quadrante de baixo, ou no quarto quadrante, ou em qualquer outra posição. E a orientação do R chapéu e do θ chapéu tendem a ser diferentes. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o ponto P estivesse aqui. Ó. O ponto P está nessa posição aqui. Esse é o ponto P. Quem que é o vetor R? O vetor R é esse aqui. Me atrapalhando aqui com o software. O vetor R é esse indivíduo aqui. E vamos desenhar quem é o R chapéu e θ chapéu nessa situação. Desenhar de verde. Eu já estava fazendo em verde, né? Não é uma boa cor para se visualizar não, mas como eu usei, esse é o R chapéu, minto, θ chapéu, e para cá vai ter o R chapéu. Vou fazer esse negócio melhor, peraí. Aqui, θ chapéu para cá, e para cá a gente tem o R chapéu. Direção do R chapéu é sempre o que une a origem até o ponto P. Vocês notem que está totalmente diferente dessas. Deixa eu usar outra cor aqui. Aqui. Notem que essas direções aqui de R e θ chapéu são diferentes dessas direções. Então, realmente, direções variáveis. Ok? Vamos fazer então uma cinemática aqui para a gente tentar entender. Se eu em escrevendo, se aqui nós procurarmos escrever a velocidade, por exemplo, eu escrevo o vetor posição. Sistema de coordenadas convencional, xi mais yj. Aí eu vou derivar para obter a velocidade. Quem é a velocidade? Derivada desses caras. A derivada de i é constante, então fica a derivada de x em relação ao tempo t, vezes o vetor unitário i, mais a derivada de y, vezes o tempo t, em relação ao tempo t, vezes o vetor unitário j. Esse primeiro é o Vx, o segundo é o Vy, então a velocidade V é escrita como Vx vezes o vetor unitário i, mais Vy vezes o vetor unitário j. Perfeito? Bom, e se nós formos escrever o vetor posição agora no sistema de coordenadas polar, esse que está dependendo do ângulo θ? Bom, o vetor posição, R, ele é apenas o módulo de R vezes o vetor que me dá a direção do ponto P. Isso é o R chapéu, só. Não tem θ chapéu envolvido. Não há θ chapéu envolvido. E aqui, se eu tento medir a velocidade V, quem é a velocidade V? Que é a derivada
temporal desse objeto aqui. Isso é a derivada temporal desse produto, que é o produto R chapéu. Mas aqui há que se lembrar que R chapéu é variável, muda com o ângulo θ, e o ângulo θ muda com o tempo t. A conclusão é que isso aqui é uma derivada de um produto. Aqui também era derivada de um produto, né? Mas I é constante, I e J são constantes. A derivada de constantes a gente sabe que é igual a zero. Então, essa derivada se escreve derivada de R com respeito ao tempo t vezes R chapéu, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é a derivada de R chapéu com respeito ao tempo t. Bom, tradicionalmente, quando a gente deriva uma função com respeito ao tempo t, para tornar compacta a notação, a gente faz assim. Quando você tem uma f de x e você deriva, ela vira uma f' de x. Aí, para ser mais simples ainda, a gente nem põe a dependência, só põe f', né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que ao invés de pôr linha, a gente vai pôr um ponto em cima do vetor. Do vetor não, da função. Da variável que está dependente de do tempo, no caso. Então, como R depende do tempo t, essa expressão aqui, ó, dr dt, nós vamos escrever como R com um ponto em cima. Então, toda vez que aparecer um ponto em cima de uma letra, significa que aquela função, simbolizada pela letra, está sendo derivada com respeito ao tempo. Então, perfeito. O que é essa expressão colocada aqui? Isso aqui é R ponto vezes R chapéu mais R vezes R chapéu com um ponto por cima. Essa é a forma mais compacta de se escrever isso. Agora, como derivar esse R chapéu em relação ao tempo? Ou seja, como obter essa expressão aqui? Essa expressão. Que é a única coisa que falta obter, por quê? Porque intuitivamente, ou de maneira intuitiva, a gente sabe que é R ponto, que é a derivada, é a variação temporal do módulo de R, ou seja, R é escara, a distância daqui até aqui. A variação temporal do módulo de R é uma velocidade medida ao longo da direção radial, ou seja, é a taxa de variação desse tamanho aí, né? O R chapéu está simbolizado pelo próprio desenho aqui, a gente tem a intuição geométrica. R é o módulo da distância. Falta saber quem é esse R chapéu ponto. Bom, vamos lá. Vamos escrever quem seria esse R chapéu em termos de coordenadas retangulares. Será que dá para a gente fazer isso? Dá e é simples. Né? Eu pego esse indivíduo aqui. Vou usar outra cor aqui para ficar melhor. Vamos dizer que essa direção é a direção R chapéu. A gente sabe que para cá a direção é x e para cá vai estar a direção y. E esse aqui é o ângulo θ. Volta. E esse aqui é o ângulo θ. A conclusão é que esse tamanho seria o R, Y, R chapéu Y, vamos dizer assim, né? Não vou nem escrever, senão que fica feio. Mas é a componente Y desse vetor. E para cá, ó, é a componente X desse vetor. Bom, então o R chapéu vai ser expresso assim, ó. R chapéu é igual ao módulo de R chapéu, que vale 1 vezes o cosseno de θ. Então, ele é cosseno de θ, que multiplica o vetor unitário I, mais seno de θ, que multiplica o vetor unitário J.
Por quê? Porque a direção R chapéu é dada por esse ângulo θ. Então, a gente pode fazer essa identificação. Bom, então no instante em que a gente tenta medir isso aqui, ó, quem é o R chapéu ponto, a gente é confrontado com o fato de que a gente tem que derivar em relação ao tempo t toda essa expressão, que é cosseno de θ vezes o vetor unitário i mais seno de θ vezes o vetor unitário j. Então aqui é uma derivada de uma soma. Então isso vai ser a derivada temporal do cosseno do ângulo θ vezes o vetor unitário i, que ele é constante, sai para o sinal da integral, mais a derivada em relação ao tempo t do seno de θ vezes o vetor unitário, deixa eu voltar aqui, seno de θ vezes o vetor unitário j. Agora perceba, eu tenho que derivar o cosseno e tenho que derivar o seno. A derivada do cosseno é menos... e aqui é uma derivada da cadeia, né? Porque a variável aqui é θ. Então, a derivada em relação ao tempo t, ela se escreve como a derivada primeiro em relação ao ângulo θ, vezes a derivada do ângulo θ com respeito ao tempo t. A derivada do ângulo θ com respeito ao tempo t, a gente pode usar essa contração, né, que é o tempo, é o θ com um ponto por cima. E basta derivar o que sobrou lá dentro em relação ao ângulo θ. E a conclusão é que o R chapéu com um ponto por cima é igual a derivada com respeito a θ do cosseno de θ vezes θ ponto vezes i mais a derivada com respeito ao ângulo θ do seno de θ vezes θ ponto vezes o j chapéu. Bom, a derivada do cosseno de θ é menos o seno de θ, isso dá menos o seno de θ, vezes θ ponto, vezes i, eu escrevi j, vezes i chapéu, mais a derivada do seno é o cosseno, θ ponto, vezes j chapéu. Bom, se eu coloco o θ ponto em evidência, vou fazer isso aqui exatamente aqui, que é para poupar espaço. Vou colocar o θ ponto em evidência. Apago ele aqui e apago ele de cá e coloco ele em evidência. Evidência. Eu vou notar que quem sobrou aqui dentro, vocês podem verificar isso, é exatamente o θ chapéu. Vocês verifiquem isso. Θ chapéu vezes o θ ponto. Então a conclusão é que essa velocidade v aqui, ó, vou escrever agora em vermelho só para não quero trocar de slide. Essa velocidade v, ela se expressa como r ponto, r chapéu mais θ ponto, θ chapéu, vezes r, claro, né? Faltou um r aqui, ó. Então volta, r θ ponto vezes θ chapéu. Aí você tem, na retangular, você tem uma situação em que a gente enxerga uma componente na direção de x e uma componente na direção de y, isso é no sistema de coordenadas retangular, e utilizando o sistema polar a gente vê uma componente de velocidade possível ao longo da direção que une a origem ao ponto, ou seja, radial, mais uma velocidade possível
tangente à trajetória, não tangente à trajetória, tangente perpendicular à direção que une a partícula ao ponto P, à origem, minto. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. E o próximo passo agora a gente vai escrever o vetor aceleração, que é a parte mais importante, porque se diz respeito à dinâmica.